boa noite a todos vocês que estão hoje conosco nesse seminário da Academia de Líderes Católicos do Brasil. É um prazer estar com vocês hoje. Eu sei que muitos de vocês se inscreveram depois do último seminário, então vale a pena falar um pouquinho sobre a Academia. A Academia de Líderes do Brasil, na verdade, é filiada à Academia de Líderes Católicos da América Latina, que foi fundada em 2013 e já tem seus capítulos em vários países, no México, começou no Chile, no México, na Colômbia, enfim, em vários países. Eu tenho o agrado de participar da Academia da América Latina e é realmente um prazer a gente poder estar já presente no Brasil. A liderança é um dos pontos mais importantes da nossa igreja, uma das necessidades mais importantes da nossa igreja. Isso colocava muito bem o Papa Bento XVI, e todos nós sabemos da importância, em particular, da liderança de jovens na nossa igreja. Portanto, essa oportunidade que nós estamos tendo hoje, e nesses dias de novembro, de falar sobre liderança, é muito importante para a nossa igreja e para cada um de nós como pessoas, né? Então, o que nós esperamos com esses seminários é que cada um de nós cresça como pessoa e também cresça como igreja. A Academia no Brasil não teria sido nada sem o nosso bispo, Dom Darcy Nicioli, que foi, digamos, que começou a Academia junto com o Padre Federico, que está aqui conosco nessa mesa. E, graças a eles, é um grupo de pessoas, alguns que participam na Academia da América Latina, a gente agora já pode pensar na Academia de Líderes do Brasil. Eu vou passar a palavra daqui a pouquinho a Dom Darcy, que vai fazer a introdução do dia de hoje, mas eu gostaria só de mencionar que hoje o tema especificamente é economia e ecologia. O seminário inteiro tem um sentido da educação, falar sobre educação para os nossos povos, para os nossos líderes, para as nossas comunidades. Mas economia e ecologia, que não podem ser vistos de maneira separada, têm hoje uma importância fundamental, em particular nesse mundo pós-Covid, que a gente já pode dizer que é quase pós-Covid. Um mundo que está muito diferente do que era há 2 anos atrás. Nós vamos falar um pouco sobre esses temas durante a noite de hoje, vamos falar um pouco sobre economia, vamos falar um pouco sobre ecologia, vamos falar um pouco sobre o impacto que teve a própria pandemia sobre a economia e, portanto, que vai ter um impacto também sobre a ecologia. E são assuntos, portanto, muito importantes para que nós, como líderes, em qualquer lugar onde estejamos, pode ser no setor privado, pode ser no governo, pode ser na sociedade civil, nas ONGs, em particular na igreja, nós possamos ter muito claramente essa reflexão sobre o nosso papel na recuperação das economias, em particular na recuperação da economia dos nossos pobres, que são o centro da doutrina social da Igreja. Portanto, eu gostaria de passar a palavra para Dom Darcy, que é bispo de Diamantina. Ele já foi superior em Aparecida dos Redentoristas, portanto, teve uma participação fundamental, como todos nós conhecemos, na televisão, e nos falou muito e participou muito em tudo que é a evangelização no Brasil. E, portanto, ele tem uma visão muito clara, em particular, da necessidade, do momento que nós vivemos hoje na igreja no Brasil. Portanto, eu passo ao Dom Darcy para fazer a introdução do dia de hoje. Obrigado, Eduardo, economista, que tem nos ajudado tanto na reflexão. Nós temos tido bons cooperadores para que a nossa reflexão seja bem fundamentada. E seguimos, então, com o nosso seminário. O deputado federal Francisco Júnior estará conosco nesta noite. A professora Lair já está na sala, obrigado, da Universidade Federal de Viçosa, bem-vindo em nossa reflexão. Também o professor Paulo Fernando, da PUC do Rio de Janeiro. Olha, nosso objetivo, como bem falou o Eduardo, é o diálogo. Liberdade de falar com responsabilidade. Tenho dito que não é falar qualquer coisa, mas falar com responsabilidade.
e também capacidade de escuta, e uma escuta operosa, para dar frutos da construção do bem comum e no crescimento pessoal. Seguimos então, eu tenho certeza que nós podemos colaborar com isso, e já estamos fazendo. Teríamos hoje ainda a participação do cardeal arcebispo de Salvador da Bahia, Dom Sérgio da Rocha. Mas por motivo de saúde ele não poderá estar presente. Aproveitemos então para colocar no coração um bom sentimento por ele e para aqueles que têm fé rezar pela sua pronta recuperação. Nosso querido cardeal Sérgio da Rocha. Como também já foi dito pelo Eduardo, o tema de hoje, são muitos os temas tratados nesses nossos encontros do seminário. Nesta noite, economia e ecologia. E a igreja tem uma palavra de autoridade moral para dizer a respeito da vida. E quando falamos de economia e ecologia, nós estamos tratando de vida. Porque neste mundo, nesta casa comum, todos estamos no mesmo barco. E como costuma dizer o Papa Francisco, ninguém se salva sozinho. É tempo, então, de pensar uma humanidade diferente. Esta palavra que a igreja oferece com autoridade. E nesse sentido, é urgente um novo vínculo social para aniquilar todo tipo de indiferença e de marginalização. Então não devemos, como líderes católicos, falar sobre economia e ecologia, estudar estas ciências. Então falemos, dialoguemos sobre, por exemplo, economia e mercado, sobre neoliberalismo, sobre individualismo e cultura da exclusão, a globalização da indiferença, como nos alerta o Papa Francisco, sobre ecologia e devastação da natureza, são temas afins. Quando nós estamos com a imunidade baixa, nós ficamos doentes. Acho que nós podemos afirmar que é certo que estamos com a humanidade baixa. Então, adoentados pela deficiência humanitária. E como cristãos, e aqui nós estamos num trabalho da academia de líderes cristãos, como cristãos temos o evangelho da vida para anunciar. Então, construamos em comum um projeto para todos, para neutralizar a lógica perversa da opressão econômica, da opressão social, da opressão cultural, que tem o foco no lucro e não no bem da pessoa. Trabalhemos juntos nesse sentido. Trata-se aqui, então, de fazer emergir a amizade social, que é um tema da encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, que serve de inspiração para o nosso seminário. A fraternidade operosa, a cooperação de todos, para que a vida não seja apequenada. É certo que o futuro não pode ser mera continuidade do passado. Como diz o Papa Francisco, há coisas que devem ser mudadas com reajustes profundos, com transformações importantes. Vamos, então, refletir sobre tudo isso com muita responsabilidade. Os recursos naturais são finitos e isso tem a ver com a vida humana e com a vida planetária. A desmonetização só se realiza com a humanização das relações. Valendo somente critérios da liberdade de mercado e da eficiência produtiva,
não haverá lugar para as pessoas deste mundo. Isso é muito sério. Então vamos lá, vamos trabalhar. Vamos ouvir, vamos refletir, vamos discernir para atuar, para construir juntos o bem comum, como nos pede a boa nova de Jesus Cristo, o seu Evangelho. Sigamos então com o nosso seminário nesta noite. Economia e ecologia. Eduardo, a palavra é contigo. Muito obrigado, Darcy. Excelente introdução. E nós, durante essa noite, como o senhor mesmo comentou, vamos falar muito sobre a Fratelli Tutti, talvez um pouco também sobre a Laudato Si, sobre a questão da ecologia, que se apresenta muito forte na Laudato Si e também na Fratelli Tutti. E a gente fala muito sobre o que a gente chama de economia de Francisco, né? Bom, o Papa não é economista, né? Então é muito importante a gente colocar isso de uma forma muito clara, que o Papa não vem apresentar uma lista de políticas públicas em economia. Ele vem estabelecer princípios sobre os quais nós, como pessoas, como católicos, devemos estar sempre pensando quando desenvolvemos economia. E sempre os princípios baseados sempre na história da doutrina social da Igreja, mas digamos, com uma tinta especial do Papa Francisco, em toda essa questão da ecologia, e em particular em toda essa questão, como o senhor comentou, na questão da solidariedade, na questão da fraternidade, na questão de pensar que o modelo neoliberalista, no extremo, já não é um modelo que possa ser utilizado em todos os casos. Então, esse tema de economia de Francisco é um tema muito importante, muito discutido hoje, e se fala também um pouco sobre a economia de Francisco e Clara, né? Levando um pouco o tema para São Francisco, né? E é um tema absolutamente fundamental. Então, hoje nós gostaríamos de chamar aqui, portanto já foi apresentado antes por Dom Darcy, mas eu gostaria de chamar o professor Alaí Ferreira de Freitas. Ele é doutor em administração pela UFMG, por Minas Gerais, por Belo Horizonte, e é professor do Departamento de Economia Rural de Viçosa. É docente permanente dos programas de pós-graduação em administração pública e extensão rural da Faculdade também de Viçosa. Portanto, professor Alair, muito obrigado por estar hoje aqui conosco, por compartilhar um pouco daquilo que o senhor conhece, tanto como economista, como professor e como católico. Obrigado. Boa noite. Me escutam bem? Certo. Bom, obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui com todos vocês, compartilhar com vocês esse espaço e me sinto muito honrado também em presenciar esse trabalho da Academia de Líderes Católicos, de fato ressignificando uma série de temas que são importantíssimos para a Igreja, que fazem parte da doutrina social da Igreja e que ajudam a transformar, de fato, a trajetória que a Igreja tem assumido. E falando em líderes, o Papa Francisco é, sem dúvida, hoje um grande líder global. Nós tivemos agora a COP26 discutindo mudanças climáticas, a questão climática global, e o Papa Francisco, sem dúvida, deu uma contribuição enorme com uma série de reflexões, desde a Laudato Si, que, sem dúvida, enunciou para toda a Igreja, para todo mundo, reflexões fundamentais para construir o que nós pensamos como novo normal, como muitos refletem. Eu sou professor da Universidade Federal de Viçosa, mas eu estou agora num período de pós-doutoramento vinculado à Universidade de Coimbra, aqui em Portugal, na área de políticas sociais, trabalho e desigualdades. E aqui é um pouquinho mais tarde, mas aqui também existe o movimento da economia de Francisco, que foi disseminado para o mundo inteiro, e é a partir dela que eu falo também, né, como jovem, como professor, como acadêmico da área da economia, da socioeconomia, da sociologia, da antropologia econômica. E a reflexão, eu acho que parte
principalmente, né, a missão do Papa Francisco, elucidando os elementos que ameaçam a vida humana, a vida planetária. E e ele traz muitos dados, inclusive na Laudato Si. Para começar, eu só vou destacar alguns números da pandemia, né, a partir da pandemia, que demonstram a necessidade da igreja, mas de todo mundo, pensar a economia, a transformação da economia para, de fato, ampliar a resiliência planetária, a manutenção da vida no próprio planeta. Mais de 2,3 bilhões de pessoas, né, praticamente 30% da população global, não tiveram acesso à alimentação adequada durante o ano de 2020, com a crise aprofundada pela pandemia. Mas a fome não é um problema produzido especificamente pela pandemia, é uma consequência do nosso modelo econômico, do sistema agroalimentar, de fato, da organização capitalista da economia. A estimativa é de que cerca de 1/10 da população global estava, né, subalimentada no ano passado. É um dado extremamente alarmante, enquanto nós estamos vendo uma corrida espacial para, de fato, explorar economicamente, né, o espaço. Nós vemos também um grande aumento da fome no mundo. Esse aumento é mais acentuado na África, na América Latina, com a prevalência da desnutrição na África, por exemplo, em mais de 20% da população, é o dobro de qualquer outra região do planeta. Então, a África continua sendo o foco da fome e da pobreza no mundo. Nos brasileiros, nós temos mais da metade da população em situação de insegurança alimentar. Então, são dados que fundamentam a necessidade da reflexão e de lideranças que atuem politicamente para transformar a vida, a nossa humanidade, como falou Dom. Além disso, a questão ambiental é uma grande ameaça, né? A taxa global de extinção de espécies hoje, ela assume ordens de magnitude que são muito maiores do que a média dos últimos 10 milhões de anos. A erosão genética é um grande problema que também é comunicado pelo Papa Francisco na encíclica, que vai falar de como, né, a nossa alimentação, a produção agrícola mundial, ela é composta por poucas espécies e isso tem refletido na composição da própria natureza. Mas para fechar esses números que são fundamentais para qualquer reflexão e posicionamento político de qualquer instituição, esse ano a ONU soltou o relatório da ONU, né, o relatório mundial sobre o clima, taxativamente com um alerta vermelho, mostrando que o aquecimento global já é catastrófico e do aquecimento de mais de 1 grau observados atualmente, 1,09 graus, 1,07 vem das ações humanas, com a queima de combustíveis fósseis, com o desmatamento, com o consumismo, mostrando que, de fato, a humanidade ela opera na sua própria destruição. Bom, as encíclicas do Papa Francisco, não só a Laudato Si, são um grande contraponto às narrativas que têm naturalizado o nosso padrão civilizatório, como ele coloca individualista, consumista, patriarcal e que coloca o mercado como uma entidade inevitável de organização da sociedade. Então, esse é um ponto central. Praticamente define, né, o mercado como modelo de organização da humanidade. E o Papa Francisco vem condenar esse antropocentrismo que institucionaliza o que ele chama de uma economia sem alma. E é a partir daí, né, dessa economia sem alma que institucionaliza trajetórias de exclusão, de produção de misérias, de degradação ambiental, que ele faz o chamado aos jovens do mundo para se mobilizarem para transformar a economia. É um contexto em que ele convida, né, a juventude para repensar a economia e para reposicioná-la diante da vida, né, de uma vida em sociedade e na sua relação com a natureza. Como o Papa Francisco coloca, né, nós crescemos pensando que somos proprietários e dominadores da natureza, autorizados a saqueá-la a qualquer momento, a explorá-la.
Então, o Papa Francisco vem anunciar como todos esses problemas, eles estão na raiz da própria humanidade, da cultura humana, que cada vez mais se edifica sobre o mercado, e não o contrário. E a política está permeada em todos os meandres de atuação para a transformação dessa economia. Na encíclica Laudato Si, ele vem falar, né, de dar alma a uma economia sem vida, propondo agora, né, recentemente, essa rede global de jovens para essa mudança, então, que se mobilizou em torno de todo o mundo, de fato, construindo aldeias temáticas que, abrangendo, né, diversas esferas da vida social, política, ambiental, para transformar a economia na sua raiz. Ele vai falar da necessidade de uma nova solidariedade universal, ou de uma espiritualidade ecológica, né, da necessidade de que a gente alimente uma paixão pelo cuidado com o mundo, e não uma paixão pelo consumo da natureza. A encíclica Fratelli Tutti, também já muito trabalhada, é sem dúvida fundamental nesse contexto, né, propondo a fraternidade e a amizade social como um núcleo central de significado, mas ela traz um elemento importante para essa reflexão, que, reconhecendo a fraternidade como, de fato, o núcleo central da sua encíclica, mas também da sua atuação, muda-se a perspectiva, invertendo-a e tornando, de fato, essa mensagem com um grande valor político. Se todos somos irmãos e irmãs, e, portanto, todos somos cidadãos com direitos e deveres iguais, todos devemos gozar de justiça. Então, a Fratelli Tutti, ela tem um significado, coloca a fraternidade com um significado político enorme. A garantia de direitos e a promoção da igualdade fazem parte da atuação, né, da igreja, da atuação de qualquer pessoa. Então, acho que essa é uma abordagem fundamental que o Papa Francisco enuncia e que nos ajuda na reflexão, de fato, a pensar uma economia baseada, né, na vida de São Francisco e Santa Clara, devotos dos pobres, da natureza, de fato, do cuidado com a casa comum, reconhecendo as outras pessoas como partes e habitantes da mesma casa, como irmãos e como irmãs que precisam e devem ter os mesmos direitos que nós. Então, eu acho que a raiz do aprendizado para a reflexão da própria economia é ressignificar a noção do que é econômico, né, como diria Karl Polanyi, de uma economia que é substantiva, é desnaturalizar o mercado como a entidade organizadora da vida, como algo que nós devemos buscar. Então, a ecologia integral como conceito enunciado lá na encíclica Laudato Si vem trazer uma dimensão conceitual importante para construir um novo olhar, pensando na relação harmônica, na reciprocidade responsável, como diria o Papa Francisco, entre humanidade e natureza, o ser humano e a natureza. Então, essa relação sociobiocêntrica, como diria Alberto Acosta, falando do bem comum, é um núcleo de pensamento fundamental para ressignificar a própria economia, para desnaturalizar a economia apenas como um conjunto de relações monetárias que reduzem o que é de fato a própria humanidade. Esse é um elemento fundamental. E para o Papa Francisco, não há economia sem ecologia e não há ecologia sem uma adequada antropologia. Não é possível pensar a economia e a natureza sem pensar as pessoas, sem pensar a diversidade, sem pensar as desigualdades. Então, esse é um elemento fundamental que define a grande necessidade também nessa plataforma de atuação política, de reflexão filosófica, social, ao pensar desenvolvimento sustentável como uma orientação para políticas públicas, para agendas públicas em geral, para agendas interinstitucionais, é necessário pensar também, como ele enuncia, uma solidariedade intergeracional, concebendo o planeta como pátria
e a humanidade como povo que habita a mesma casa, que habita a casa comum. Um dos grandes conceitos a partir disso, tentando politizar também a nossa ação econômica, é que a política não deve, em hipótese nenhuma, submeter-se à economia, como hoje acontece, como de fato os arranjos institucionais, o nosso sistema político e econômico se organiza. A gente precisa pensar imperiosamente que a política e a economia, em diálogo, propondo a fraternidade, se coloquem decididamente a serviço da vida, especialmente a vida humana. Então, esse é um grande aprendizado que ele nos traz a partir das suas encíclicas, né, nas suas reflexões. E o sistema econômico, né, eu acho que é uma grande reflexão que tem sido colocado desde o nosso nascimento, institucionaliza comportamentos, pensamentos que, de fato, contribuem para reproduzir esse antropocentrismo, consumismo, como mecanismo cultural de constituição da sociedade. Então, dentro dessa reflexão, temos que pensar, do ponto de vista cognitivo e institucional, o sistema econômico também como conjunto de leis, e o conjunto de leis que o regem, pensando que induzem a economia induz a organização da sociedade a partir do consumo, orientado pelo desenvolvimento, pelo crescimento econômico, medido pelo PIB, possibilita reforçar a competição desleal no mundo empresarial, que é regido pela necessidade de acumulação de lucro, e que é fertilizado, inclusive, pela desigualdade social, que é característica do nosso país, que é característica no mundo inteiro. As crianças, desde cedo, se reconhecem como consumidores, mas não o sistema econômico, né, a sociedade, não ajuda que elas entendam a sua relação com a natureza, a não ser uma relação de apropriação, uma relação utilitária constituída entre humanos e natureza. Cria status social a partir da acumulação de bens materiais, dentre diversas outras características que são inerentes ao nosso sistema econômico. Então, todos aqueles dados que caracterizam hoje o colapso planetário que a gente vive, a ameaça à resiliência da vida no planeta, tem a ver com como nós nos comportamos, com o modelo de sociedade que nós criamos, com o modelo econômico que hoje é institucionalizado e é característico e que nós naturalizamos e vivemos dentro dele, reproduzindo. Né? Uma grande reflexão é que o problema não está nos jogadores, né? Mas também, principalmente, nas regras do jogo, como diria Hannah Arendt. Né? A questão em pauta não é a natureza humana, mas a condição humana. Então, muitas pessoas, muitos teóricos têm refletido de que sobre o individualismo metodológico, o caráter, né, egoísta do ser humano por essência, mas é o sistema econômico, né, a humanidade como construída, a nossa cultura capitalista institucionaliza e molda o nosso comportamento. Então, a educação é um eixo fundamental para a transformação da humanidade, para a transformação do nosso comportamento. E o Papa Francisco tem assumido uma liderança importantíssima para comprometer gerações diferentes com um futuro próspero. A economia precisa estar a serviço da vida e o objetivo dela deve ser a prosperidade. Cresça a economia ou não, a prosperidade deve ser o objetivo final. Então, essa é uma grande reflexão para trazer a ecologia integral como um conceito fundamental de ressignificação, né, da nossa prática econômica, do nosso comportamento em sociedade. Então, o Papa Francisco, eu acredito e tenho admirado muito a atuação, a liderança que ele tem assumido na própria igreja, transformado, né, como as bases se organizam, como elas se mobilizam para a sua atuação política e colocado uma nova noção de humanidade e a nossa relação com a natureza. Eu acho que esse é um dos elementos fundamentais. E agora, mais do que nunca, com todas as ameaças climáticas, com a agenda climática global em foco, a partir da COP16, as lideranças
políticas, as lideranças católicas precisam também reler a Laudato Si, reler a Fratelli Tutti, para construir caminhos para ressignificar os nossos valores econômicos, mas, acima de tudo, a partir dos valores, a nossa prática econômica. Então, um grande aprendizado é, de fato, que nós precisamos mudar quem nós somos para mudar as instituições que nos conduzem para que as novas gerações tenham oportunidade de seguirem também assumindo a liderança para transformar a economia, para que ela seja cada vez mais sustentável, inclusiva e solidária. E a juventude tem um papel protagonista de liderança, né? E o Papa Francisco foi muito inteligente em, de fato, fazer esse chamado, porque essa transformação ela não é pontual, ela é uma transformação estrutural e ela não é uma transformação imediata, é um processo. E para construir esse processo, ele confere liderança à juventude, pensando que as futuras gerações vão construir e devem construir um mundo diferente. E é o que tem acontecido no mundo inteiro. Diversos grupos de jovens organizados, católicos e não católicos, mobilizados por um chamado do Papa Francisco no mundo inteiro, compartilhando, comungando de um propósito comum, que é pensar uma economia mais solidária, mais sustentável, uma economia que inclui e não exclui, uma economia que preserva e não destrói. Então, esse é um elemento fundamental e é um chamado a toda a igreja, a todas as lideranças católicas, para que esses pressupostos, esses valores, esses conceitos sejam compartilhados com as bases nas comunidades, para que isso seja um movimento ascendente e emerja de fato da sociedade para transformar o planeta em que a gente vive. Bom, é um pouco das reflexões que orientam o movimento da economia de Francisco, que não se resumiu à realização de um evento global chamado pelo Papa, mas de fato um grande movimento global que tem se movimentado, que tem se institucionalizado de diversas formas, com seminários, com grupos constituídos, com uma rede de jovens, com uma rede internacional de jovens, com redes nacionais, redes regionais e a rede internacional da economia de Francisco, que vem discutindo, de fato, projetos, modelos e valores para transformar a economia e a maneira como nós concebemos as práticas econômicas. E, inclusive, como a própria academia tem pautado a noção de economia, as disciplinas de economia, para a formação das novas gerações de economistas que têm sido formados em paradigmas ortodoxos na construção de conceitos que reproduzem a economia que o próprio Papa criticou e que tem sido, de fato, um grande vetor para a destruição das florestas, para a degradação da própria humanidade. Bom, fico aqui para as reflexões, agradeço aí a oportunidade. Professor Alair, muito obrigado pelo seu tempo, pela classe, né, pela aula que deu da Fratelli Tutti, não só sobre o conteúdo, mas também sobre o ambiente da Fratelli Tutti. Em particular, também obrigado por saber que você está aí mais tarde do que nós, né? Já tá bem tarde aí em Coimbra, e felicidades pelo seu pós-doutorado, que você seja muito feliz em Portugal. Bom, agora então passamos ao professor Paulo, o professor Paulo Fernando de Andrade. Ele é professor da PUC. Tem uma característica interessante, que ele, na verdade, se formou na sua graduação em engenharia mecânica, com ênfase em engenharia nuclear, né? Para quem fez engenharia, como eu, por exemplo, sabe que a mecânica é das mais difíceis e nuclear é uma das mais difíceis dentro da mecânica, né? E eu gostaria até, se o professor pudesse dizer um pouco como foi essa sua transferência da mecânica nuclear, né, para um doutorado em teologia na Universidade Gregoriana de Roma. Se o senhor não fosse leigo, eu diria que o senhor já pode ser papa, porque quem vai à Universidade Gregoriana, que é uma referência em Roma, todo mundo sabe, né? É uma referência em teologia, o senhor já poderia ser papa. Então, um prazer tê-lo conosco aqui. O senhor é professor da PUC aqui no Rio de Janeiro, né? Está em Teresópolis, mas é professor da PUC no Rio de Janeiro. Então,
Muito interessante a sua experiência, sua longa experiência. Eu conheço, não deve se lembrar de mim, mas eu falei com o senhor uns 10 anos atrás, lá na PUC, quando eu estava com o interesse de fazer doutorado em teologia. Portanto, é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. Né? Bom, de fato, quer dizer, eu primeiro me graduei em Engenharia Mecânica Nuclear e, simultaneamente, fiz teologia, dado meu engajamento na igreja, engajamento pastoral, das comunidades, e fiz teologia também em graduação na PUC do Rio, depois meu mestrado, meu doutorado na Gregoriana em Roma. Terminei ainda já longe, em 89, e sou professor da PUC do Rio há muitos anos, fui vice-reitor, decano, sou também professor visitante na Universidade de Perúdia, agora interrompido pela pandemia, mas muitos anos lá. Bom, mas vamos ao tema, então, satisfeito, acho que a curiosidade, né? Vamos ao tema. Bom, em primeiro lugar, eu identifico na doutrina social da Igreja 3 gerações. A primeira é representada pelo paradigma diatomista leoniano, que foi vigente até João 23, a Mater Magistrum, uma doutrina de transição. O segundo paradigma, segunda geração, o segundo paradigma se inicia com a parte intérprete, João 23, e prossegue até Ben 16, e por fim, um terceiro paradigma, a terceira geração, que se inicia no magistério do Papa Francisco. Né? Como eu caracterizo esse novo paradigma do Papa Francisco? Em primeiro lugar, a gente já percebe para quem é interessado, para quem se interessa nesse. Né? E, nessa perspectiva, o primeiro paradigma se interessa sobretudo ao universo católico, o segundo paradigma se acrescenta aos homens de boa vontade, né? E nesse terceiro paradigma a Igreja parte para uma outra posição onde aprofunda a perspectiva do diálogo. Antes a Igreja é mãe e mestra, ainda o título do primeiro encíclica do Papa João 23. Depois o Papa Paulo VI, né, fala, a autoridade dela está a ser perita a humanidade, ela dialoga com o mundo, mas dialoga frente ao mundo. E com o Papa Francisco ela se coloca no meio do mundo. Então, ele convoca todas as outras religiões, todos os saberes, para dialogar, né, em conjunto, para se chegar, então, a uma solução para os graves problemas que nós atravessamos hoje, pelo aspecto do paradigma. O segundo, a opção pelos pobres. Né? A perspectiva da opção pelos pobres já tinha entrado no magistério pontifício com o Papa João Paulo II, nas suas redes sociais, mas ainda como um ponto. Né? E o Papa Francisco traz agora como uma perspectiva de toda a teologia, de se pensar na transição da Igreja toda, como se faz na Igreja latino-americana e como era a proposta inicial presente no grupo Igreja dos Pobres, que se constituiu já no início do Concílio Vaticano II, atendendo o apelo do Papa João, uma igreja pobre para os pobres. Ele retoma isso, o tema da Igreja dos Pobres, o tema da opção pelos pobres, que tem 2 significados centrais na América Latina, né? 2 dimensões centrais. A primeira é olhar o mundo com os olhos dos pobres, ou seja, a mudança na social. Então, pensar o mundo a partir do interesse dos pobres, a partir do olhar dos pobres, da preocupação das dores dos pobres. E a segunda dimensão é permitir que o pobre se torne sujeito eclesial, sujeito da evangelização e sujeito das transformações sociais. Então, isso é uma perspectiva, não é mais um tema, como ainda é em João Paulo II, em Bento XVI, mas agora é uma perspectiva para se pensar, né, toda a definição da Igreja, toda a teologia, de certa maneira. Bom, e o terceiro ponto, que já emerge na exortação apostólica Evangelho Gaudium, mas que depois, então, se torna central na Laudato Si, e depois, né, claro que aparece novamente na Fratelli Tutti, é o tema que o Papa, né, vê o problema contemporâneo hoje como uma grave crise socioambiental. Ele junta, não são 2 crises, uma social e uma ambiental, mas uma única crise que tem uma dimensão aguda social e uma dimensão aguda, né, ambiental. E, né,
ele vê na raiz dessa única crise, que tem as suas duas dimensões, uma economia concreta, não uma ideologia, não, uma economia concreta, que é uma economia que, nas palavras do Papa, no segundo encontro dirigido, né, aos movimentos, aos líderes dos movimentos populares, uma economia que exclui, que mata e que destrói a natureza. E aqui, então, ele parte para uma crítica extremamente forte, né, uma crítica ética, uma crítica ética a uma economia concreta, que é a que nós vivemos hoje, que se tornou uma economia globalizada. Uma economia, né, onde o lucro, o capital é idolatrado. Ele fala, né, mais uma vez, dessa idolatria do capital, que é um tema também que vem da teologia latino-americana, da igreja latino-americana, e aí pensa no Frank Sarnetti, no grupo todo, né, que sacrifica a vida, né, no altar, então, do lucro do capital. E o ponto também aqui importante, né, é que o Papa fala claramente do caráter estrutural da economia. Portanto, o que é o caráter estrutural? Quer dizer, uma economia que se configura num sistema, leis, práticas, organismos internacionais, instituições que encarnam, né, esse sistema. Portanto, se trata da necessidade aqui de uma mudança estrutural, não de uma mudança de comportamento, não uma mudança dos corações, mas muito mais do que isso, uma mudança estrutural. Temos que mudar as leis, temos que mudar a estrutura econômica, as práticas de comércio, por aí vai. O Papa também, nesse sentido, enfatiza o princípio patrístico, o princípio que acompanha toda a transição da Igreja, da destinação universal dos bens. Os bens foram criados, dados a todos. E a propriedade privada, nesse sentido, é direito natural sim, mas direito natural secundário. Isso já era a argumentação clássica, né, de Tomás de Aquino, na segunda, 66, a questão 66, artigo 1º e 2º, onde a propriedade privada é legítima, mas, dentro do argumento de Tomás, desde que sirva a destinação universal dos bens. Ele usa ali não o argumento bíblico do magistério patrístico, mas sim um argumento de conveniência, porque os homens, mulheres, a humanidade, cuida melhor do que seu, e nesse sentido a propriedade privada levaria a que se atingisse de maneira melhor o princípio da destinação universal dos bens. Agora, se ela não serve, se ela se coloca como um obstáculo, então ela deixa de ser legítima. É um tema que atravessa a transição da Igreja, de uma maneira de Leão XIII, mas que é muito enfatizado. Bom, já em Paulo VI aparece com maior clareza ainda, e é muito enfatizado por João Paulo II na famosa frase, né, que ele pronunciou aqui no Brasil, depois aparece nas Justiças Sociais, e que o Papa Francisco repete, de que sobre cada propriedade privada existe uma hipoteca social. Então, nesse sentido, essa ênfase na destinação universal dos bens. E na série de ensinamentos catequéticos que ele apresentou nos encontros de quarta-feiras, uma série chamada Curar o Mundo, por ocasião da pandemia, ele inclusive aplica o princípio da destinação universal dos bens nesse momento de pandemia em relação à vacina, à necessidade de solidariedade, etc. Em relação à destinação universal dos bens, ele também coloca um elemento novo, né, que já foi enfatizado pelo colega anteriormente aqui, que é a dimensão intergeracional. Apesar de respeito não só, né, ao fato dos bens criados foram destinados para satisfazer a humanidade atual, mas também a humanidade futura. Portanto, nós temos um compromisso de legar, né, às gerações futuras um mundo onde possa se viver e possa satisfazer a necessidade de todos. E como se supera essa economia? A partir dos pobres. Então, os pobres como sujeito, e o Papa vai enfatizar isso muito, pobre como sujeito dessa transformação, pobre como sujeito das transformações que nos levam a uma nova economia. E aí aparece novamente o tema da opção pelos pobres, isso em diversos momentos o Papa vai enfatizar, né, como essas transformações podem surgir só a partir
desse mundo dos pobres. Bom, qual problema nós temos hoje? Também, e aí, no que diz respeito ao caso do Brasil. A gente fala muito de neoliberalismo, né? Mas o que está em jogo hoje é algo que está muito para além do neoliberalismo, que é o ultraliberalismo ou anarcapitalismo. Pode chamar de nomes diferentes, né? Que é, também chamado de escola austríaca. Bom, que se baseia numa ideia incompatível com a doutrina social da Igreja, né? Que é a afirmação de que o Estado em si é um mal. No fundo, o Estado seria a exploração dos mais fortes pelos mais fracos, e que o único princípio ético legítimo seria o de reconhecer que cada ser humano deveria responsavelmente traçar seus objetivos e suas estratégias, e se ele falhar, seja porque seus objetivos não são bons, seja porque suas estratégias forem erradas, ele é o único responsável por isso, e eu não posso exigir nenhuma solidariedade frente àqueles que fracassam. Se eu resolvo fumar causa câncer, eu sei que eu vou ficar doente um dia, e se eu ficar doente um dia, ninguém pode exigir que eu subsidie e pague o tratamento dele, ele que tivesse sido economizado para quando ficasse doente, a partir da sua prática de fumo, você pudesse ser tratado. Ou seja, o Estado, ao cuidar da saúde pública e cuidar daquele que fuma, né, e que desenvolveu um câncer, ele está tirando de mim para dar para aquele que escolheu objetivos errados ou uma estratégia errada na vida. E essa é a celebração máxima, então, do princípio da propriedade privada, incompatível também com a doutrina social da Igreja. E esse é um grande problema, porque essa perspectiva, né, do anarcapitalismo tem seduzido também, de alguma maneira, cristãos, seja no mundo evangélico, seja também alguns cristãos católicos, que passam a apoiar esse tipo de discurso. Quer dizer, é um sistema econômico, mas que pretende ser um sistema mais que econômico, ético, filosófico. Deus ética é justamente sobre a liberdade, né? E esse é um problema, um desafio atual muito grave, né? E fala-se uma grande polarização hoje, no caso do Brasil, mas fora também do Brasil em outros países, né? Mas essa questão da polarização a gente tem que ver com certo cuidado, porque uma crítica que muitas vezes feita dos meios de comunicação a polarizações, na verdade, não pode levar a um enfraquecimento da nossa oposição enquanto católicos ao anarcapitalismo. Claramente esse sistema é compatível, como também nós vimos como absolutamente compatível, né, com o cristianismo ou o coletivismo soviético. Então, nesse sentido, não há possibilidade de se estabelecer algum tipo de prática, né, que levasse a uma aceitação do anarcapitalismo ou o chamado, que se dá desse ultraliberalismo. É totalmente incompatível, de fato, com os princípios da ética social cristã, desde a patrística até a doutrina social da Igreja no mundo moderno. Aqui se coloca um problema grave. Que diálogo podemos ter? O diálogo de mostrar essa incompatibilidade, na medida em que nenhum tipo de tecido social se pode fundar sobre esses princípios, que anulam a empatia, que anulam a solidariedade, né? Que colocam, então, um mundo de vencedores e vencidos, né? Fracassados e de ganhadores. Então, é esse impasse que a gente vive hoje. E necessidade, sim, de uma reflexão teológica séria sobre ética, sobre a questão ética econômica, né? Que mostra claramente, né, os princípios que o Papa tem afirmado, a crise socioambiental, que essa crise socioambiental é consequência de um certo modelo econômico concreto que nós vivemos e que hoje ainda aparece como perspectiva futura um aprofundamento desse modelo na direção do anarcapitalismo. E aí dizer, não é possível isso, temos que construir um outro mundo, sim, mudar essas estruturas no sentido da solidariedade
do reconhecimento da fraternidade, né, que une a todos nós, que é comum a todos nós, né, da necessidade da solidariedade. E aí o Papa cita na Fraternitude extensamente, né, reflete sobre a parábola do bom samaritano, exatamente aponta por esse caminho, fazer-se próximo do caído. A exigência da solidariedade como exigência. Ou, o texto fundamental é o texto de Mateus 25:31, né? A solidariedade concreta com o pobre com critério de salvação. Bom, aqui termino meus 15 minutos, né? Então, depois me coloco à disposição para o debate, para não avançar no tempo. Excelente, Fernando. Realmente, obrigado pela visão histórica, eu até diria, né, de toda essa evolução da doutrina social da Igreja, em particular com uma ênfase nos 3 pontos que o senhor colocou sobre o Papa Francisco. Eu, na verdade, eu gostaria só de ter uma palestra, mas eu não gostaria de fazer uma palestra, só apenas um aporte. Eu tive como experiência de vida de ter trabalhado em países muito pobres da América Latina, né? Eu trabalhei no Banco Interamericano de Desenvolvimento, no Haiti, depois no Paraguai e recentemente, até o mês passado, antes de me aposentar, em Honduras, né? E realmente a gente está vendo uma situação pós-pandemia muito grave. Os estudos que a gente faz são que a América Latina não tem uma situação econômica tão débil, digamos, tão frágil, desde 1821. Portanto, na época em que houve a independência, né, das colônias e tudo mais, e que houve uma dívida, né, das colônias em relação aos países, aos colonizadores. Um outro aspecto também muito interessante, que eu acho que é o mais crítico dessa crise que a gente passa hoje, é que, diferentemente da crise de 2008, 2009, em que os países menos desenvolvidos cresceram muito mais rápido depois da crise, o que está acontecendo hoje é que os países mais desenvolvidos estão crescendo muito mais rápido do que os países em desenvolvimento, né? E isso traz um panorama que a gente está vendo cada vez mais, que de um panorama de desigualdade. Então, tudo aquilo que a América Latina tinha ganhado no início do século, com o aumento das commodities, nesse período em que 45 milhões de pessoas saíram da pobreza, 45 a 50 milhões de pessoas saíram da pobreza, durante esse período do início do século, tudo isso se perdeu em 1 ano e meio. E 45 milhões de pessoas, um número mais ou menos parecido, na América Latina voltaram à situação de pobreza que estavam antes. Não necessariamente as mesmas pessoas, mas o mesmo número de pessoas. E o que a gente também percebe é que a desigualdade se mostrou em todas as dimensões que a gente pode imaginar, né? A gente discute muito a questão em economia, se discute muito quando se sai de uma crise, se a recuperação da crise vai ser em V ou em U, né? Quer dizer, se vai ser mais rápida, como foi em 2008, aliás, né? Em particular para os países em desenvolvimento, ou se vai ser mais demorada, se vai ser em U. Na verdade, o que a gente está vendo é que a recuperação vai ser em K, né? K porque por causa do aumento da desigualdade, e a gente observou isso em todos os aspectos. A gente observou isso em saúde, no atendimento à saúde, não só em relação a países, mas em relação a regiões dentro do próprio Brasil, né? A situação que ficou muito exposta da saúde, onde as classes mais altas, as classes mais pobres, portanto, o segundo ponto que o professor Paulo Fernando colocou, da opção pelos pobres, que os pobres estão sujeitos, no Brasil, à situação de saúde, é uma realidade. Eu tive a má experiência de, há 3 semanas atrás, depois de ter me aposentado, tive um infarto no interior do Brasil, e fui para um hospital, que era privado, um hospital que não é público,
e com absolutamente nenhuma infraestrutura, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista de equipamento e tudo isso, né? Então, a gente pode imaginar o que os nossos pobres sofrem do ponto de vista de saúde. Mas não foi só em saúde. A gente observou indiferenças fundamentais e, por exemplo, no apoio às pessoas mais pobres, né, que chama de transferências monetárias, que alguns países mais desenvolvidos puderam passar até 18% do PIB para pessoas, para os mais pobres, né, que ficaram na pobreza extrema, na pobreza geral, a maioria dos países da América Latina teve que ficar nos seus, especialmente na América Central, ficou aí nos seus 4,5%, 5% do PIB de transferência, né? Então, isso cria uma diferença fundamental, porque numa hora como essa, a única coisa que realmente, a única política pública que pode favorecer os mais pobres é a transferência monetária, né? Em muitos países, em particular, aí eu falo da América Central, mas da América Latina como um todo, graças a Deus puderam ser muito ajudados pelas remessas dos migrantes, né, das suas famílias que estão nos Estados Unidos e na Europa, e que tiveram um aumento aí nos últimos 2 anos de 20%. Né? Esses países como, por exemplo, Honduras, como Guatemala, têm 20% do seu PIB em remessas, dependem 20% do seu PIB em remessas. Portanto, essa desigualdade também se verificou nas políticas públicas econômicas, mas muito mais em outros aspectos, como, por exemplo, as pequenas e médias empresas, que representam, na maioria de nossos países, representam 70% da geração de emprego. Né? 70% da geração de emprego. Foram essas pequenas e médias empresas que mais sofreram com a pandemia e em qualquer lugar do Brasil, eu imagino que em Coimbra também, mas em qualquer lugar do Brasil a gente pode ver isso claramente pela quantidade de lojas que fecharam, de hotéis que fecharam, de pessoas que perderam seus próprios negócios, perderam seus empregos por causa do fechamento desses negócios. As grandes empresas, ao contrário, elas puderam se inserir nas cadeias produtivas e puderam sair com inovação, com financiamento e tudo mais, sair de maneira muito mais rápida. E por isso que hoje a gente vê coisas do tipo, está faltando containers no mercado, porque os países, digamos, do hemisfério norte estão se desenvolvendo tanto que precisam dos containers. Então, não tem container para o hemisfério sul, né? Para fazer o transporte de produtos do ponto de vista mundial. E assim vai. A questão do gênero, em que todos os estudos mostraram que foram as mulheres que perderam a maior parte dos empregos, né? E principalmente os empregos de menor renda, né? E que, portanto, se colocaram numa posição muito mais vulnerável em países como a América Latina, onde feminicídio é um processo triste e, enfim, que é quase como uma calamidade pública, né? Talvez, finalmente, falando um pouco sobre esses temas de desigualdade, a gente também viu a questão da própria corrupção, né? Que se mostrou muito claramente, em particular nas políticas públicas de saúde, nas áreas de saúde, de uma maneira geral, a gente viu no Brasil, mas que existiu em todos os países da América Latina, sem dúvida alguma, né? Realmente, alguém que consiga tirar dinheiro por corrupção dos pobres numa calamidade como essa, da área de saúde, realmente tem que ter uma coragem muito grande, né, para fazer uma coisa como essa. Realmente tem que ter muito, como você falou, ética, tem que ter muito pouco de ética e nada digamos, dos nossos valores católicos. Enfim, o problema fundamental é que nós hoje estamos numa situação em que os governos estão sem dinheiro, estão sobreendividados, com uma dívida enorme, com um déficit público, né, enorme. O Brasil chegou a ter 95% da dívida em relação ao PIB. O déficit fiscal chegou até que não foi dos piores, chegou a 6%, mas em alguns países chegou a 9%, 10% na América Latina. Portanto, a gente está numa situação em que a gente tem a desigualdade e não tem dinheiro, né, para poder utilizar o dinheiro em políticas públicas. E, além disso, tem toda a questão da eficiência do gasto, que o dinheiro já é pouco, mas talvez seja mal gasto em vários lugares. Então, eu acho que o que a gente mais precisa nesse momento é efetivamente liderança, né?
é a liderança que vai fazer com que a gente possa modificar essa questão estrutural que foi colocada pelo professor Paulo Fernando, e também foi colocado pelo professor Alair, uma questão estrutural que a gente tem que mudar de alguma maneira, né? Seja pela questão da segurança alimentar, que também foi uma medida, como falou muito bem o professor Alair, que foi também uma medida digamos, de diferença entre classes, né? Que evidentemente a segurança alimentar afetou efetivamente aos mais pobres, né? Então, o que a gente necessita hoje é de liderança. E eu acho que nós estamos num momento muito interessante. Podemos ter uma oportunidade, como sempre, crise e oportunidade andam juntos, né? Se nós olharmos a Fratelli Tutti, ela tem 8 capítulos. O primeiro capítulo fala sobre, de uma maneira muito negativa, eu diria, sobre o diagnóstico do mundo, como está hoje, né? Com tudo que foi falado, o professor Alair mencionou vários pontos, né? Sobre essa questão do diagnóstico que faz o Papa, mas tem 7 capítulos de esperança. Tem um capítulo sobre diagnóstico, e a maioria do conteúdo dos outros 7 capítulos são um conteúdo de esperança, onde a gente pode construir, ter a oportunidade de construir um mundo melhor, né? E eu acho que esse caminho que a gente, como líderes católicos, a gente pode colocar. E vale tanto para a economia, quanto vale para a ecologia, né? Que também é uma demonstração, os efeitos de câmbio climático, tanto de mitigação quanto de adaptação, são efeitos que afetam muito mais a países mais pobres. Eu volto ao exemplo de Honduras, de América Central, que é onde eu estive, mas que ali porque é o caso mais crítico, mas isso a gente pode ver nas regiões do Brasil, pode ver em vários outros lugares. O Honduras o país, um dos países que menos afeta a questão do aquecimento global, né? Ele afeta a 0,06% do aquecimento global. E é o terceiro país, e aí compete um pouco aí com o Haiti, entre primeiro e terceiro, é o terceiro país que é mais afetado pelo câmbio climático, né? Pela mudança climática. Durante uma fase do ano é seca, e durante a outra fase do ano, que é mais no final do ano, são tormentas, né? São os furacões que simplesmente destroem todo o país. No final do ano passado, no meio da pandemia, essa região aí da América Central foi afetada pelos furacões Eta e Iota. Não? Só para dar um exemplo do que é. Esses 2 furacões trouxeram como perdas para o país, calculado pela ONU, pela CEPAL, calcularam uma perda de mais ou menos 2 bilhões de dólares. Isso representa 10% do PIB de um país como esse. 10%. O PIB de Honduras é 25%. Né? Só que 20% são remessas, então a gente pode dizer que isso representa 10% do PIB de um país como esse. Então, como é que um país desses pode passar por uma fase como essa e pode sobreviver e pode passar adiante, né? É impossível, absolutamente impossível, com todo aumento do endividamento, com todo o problema de dívida pública, enfim, com o déficit público também. Então é impossível um país sair de uma coisa como essa em 5, 10 anos, né? Então o problema do câmbio climático é um problema, digamos, estrutural, mas, sobretudo, é um problema que afeta a diferença de classe, a desigualdade, né? Que são os países mais pobres, as regiões mais pobres e as pessoas mais pobres, que, evidentemente, são mais afetadas e vão ser, daqui para frente, sem dúvida alguma, e principalmente as pequenas e médias empresas, e também que são muito mais afetadas, evidentemente, do que as grandes empresas, que podem gerenciar muito bem suas plantas, suas fábricas, e podem colocar em lugares onde não são muito afetados pelo câmbio climático. Então, eu acho que do ponto de vista, talvez, antes de passar para as perguntas, eu queria agradecer a vocês pelos pontos que vocês levantaram, né? A gente falou aí com o Dom Darcy, também falou o professor Paulo Fernando sobre a questão do diálogo sem polarização, ou com uma polarização, digamos, responsável, né? Como foi colocado muito bem. A gente falou sobre segurança alimentar,
a gente falou sobre a solidariedade intergeracional, a gente falou sobre a ecologia integral, né? A gente falou sobre a opção fundamental pelos pobres, né, que está dentro da doutrina social da Igreja, que o Papa Francisco salienta muito mais, que foi um dos pontos colocados. E também a gente falou do nosso papel para mudar essa crise socioambiental de uma maneira estrutural, né? Da mesma forma que existe o problema estrutural, existe também a necessidade de tratar o problema de uma forma estrutural, que só se muda se cada um de nós, como pessoa, como célula, puder contribuir dentro daquilo que faz, seja no meio, como comentei antes, seja no meio acadêmico, no setor privado, enfim, nos governos ou na sociedade civil, né? E em particular na igreja. Então, a gente agradece muito a presença de vocês e pede um pouco mais de paciência de vocês. Eu sei que em Coimbra já deve ser, são 3 horas para frente, né? Já deve ser bastante tarde, meia-noite. Então, a gente pede um pouco mais da atenção de vocês para responder as perguntas que a professora Aline vai apresentar das pessoas que estão fazendo essas perguntas a nós. Muito obrigado. Boa noite, agora vamos para as perguntas. Os participantes, eles parabenizam, né, pelas exposições, tanto do professor Alair quanto do professor Paulo. E nós temos 4 perguntas, né? A primeira vai para o professor Paulo, né? Quem diz, né, que os 2 palestrantes são excelentes explanações, parabéns, né? Pergunta ao professor Paulo, que fez menção importante ao tema da destinação universal dos bens, citando São Tomás e papas recentes. Como criar políticas públicas ou mesmo como a própria Igreja poderia contribuir de maneira mais efetiva para essa consciência da casa? O caminho do diálogo entre as tendências políticas não seria um primeiro passo? Essa é a pergunta, professor Paulo. Bom, tentando responder de forma breve, né? A gente precisaria talvez aprofundar mais o próprio significado do princípio da destinação universal dos bens, que aparece na patrística, né? A patrística tem 2 princípios fundamentais no que tange à ética social. Né? O primeiro, a destinação universal dos bens, o segundo, o supérfluo por direito do pobre. Inclusive tem um texto magnífico, né? Exemplar, praticamente todos os padres da igreja tocam nisso, né? Mas tem um texto exemplar de Basílio Magno, que ele fala, em poucas palavras ele diz, ladrão é quem retém aquilo que por direito é do outro a partir do princípio da destinação universal dos bens. Ou seja, se eu tenho aquilo que avança na minha necessidade, por direito é do outro, portanto, o que a gente chamaria, tem chamado de caridade, ele fala, não é um ato de magnanimidade, é uma exigência de justiça, porque aquilo eu não estou dando do meu, estou dando aquilo que por direito é do outro, basicamente. Claro que aí entra uma questão complexa sobre o que é supérfluo, o que não é, né? Mas basicamente o princípio da destinação universal dos bens, que permite falar que supérfluo é direito, né, é do pobre, diz que os bens da terra foram criados por Deus para a satisfação da necessidade de todos. E São Tomás, quando trata da questão da propriedade privada, ele diz, ela é legítima e, portanto, ela é chamada de direito natural secundário, inclusive uma expressão usada pelo Papa Francisco. É clássica essa expressão, esse conceito, né? Secundário por quê? Porque é subordinado ao primeiro princípio. Ele está por conveniência, quer dizer, como cada um trata melhor daquilo que é seu, para que os bens criados para a satisfação de todos possam chegar a satisfazer a todos, deveria ser repartido, né, entre todos, a partir do sistema de propriedade privada, que seria universal. Né? Aliás, esse é um ponto também que a moderna social da Igreja enfatiza sempre, a necessidade de universalizar a propriedade privada, para que todos podendo ter uma parte, todos possam usufruir dos bens que foram criados por Deus para a satisfação de todos. Bom, daí deriva que, em termos do Estado, o Estado, como eu já disse, né, é visto na moderna social da Igreja como uma necessidade e um bem, já, claro, no 13, antes da Rerum Novarum, né, nas encíclicas que antecedem a Rerum Novarum e que preparam a Rerum Novarum, são 7 encíclicas.
cumpre esse papel, o papel do Estado seria, então, de garantir os direitos fundamentais, né, em todas as suas dimensões, direitos sociais, direitos civis, políticos, econômicos, sociais e os direitos ambientais e culturais, hoje as novas dimensões, né, do campo dos direitos humanos. Garantindo, através de políticas eficazes, né, que todos possam ter aquele mínimo necessário à vida. Tanta ideia hoje também que se torna uma ideia comum no mundo, né, de uma renda mínima. Né, a ideia, né, de se construir mecanismos que garantam a segurança alimentar, quer dizer, ou seja, a política do Estado deveria, né, se constituir na direção de garantir esse mínimo necessário à vida para todos. Essa é a ideia que supera o direito do pobre. Se fazer isso, não está tirando do que é meu, não está tirando aquilo que por direito é do outro, já que os bens, embora escassos, né, permitem a satisfação das necessidades fundamentais de todos. Agora, o problema é que hoje se coloca em disputa nem mais o neoliberalismo, que seria o Estado mínimo, né, mas o combate mesmo ao Estado. Então, qualquer tipo de mecanismo, né, que através de impostos possam transferir renda, né, para os mais pobres necessitados é visto como algo, né, imoral. Né, algo imoral. Imposto, não é bom e tal, baseado naquela ideia de uma exacerbação do princípio da propriedade privada, né, e do princípio de que cada um é responsável por si mesmo, traça seus objetivos, suas estratégias, e se foi mal, o problema é dele. Ele que tivesse escolhido melhor as estratégias ou os objetivos. E, nesse sentido, todas as relações se tornariam relações privadas, inclusive no campo até da segurança pública, no campo da saúde, no campo, né, da educação. Todas as relações seriam relações privadas e essas seriam as únicas eticamente legítimas. Não se trata de eficiência, mas da legitimidade ética, dessa perspectiva, então. Então, claro que, diante disso, o cristão não pode aceitar esse princípio. Esse princípio é totalmente incompatível com o cristianismo. Então, esse impasse que a gente vive. Por isso que eu colocava, quer dizer, a questão da polarização tem que ser vista com cuidado, que a polarização em relação a quê? Se é em relação a esse princípio, né, e a ideia, né, da construção de um poder público que destrua o Estado, né, baseado nesse princípio, claro que aí não se tem como não se opor de maneira radical, como a gente já no passado se opôs de maneira radical, né, ao coletivismo soviético, por exemplo. Então é um pouco o impasse que a gente vive hoje, um certo cuidado aí, porque, claro que uma polarização puramente emocional, como se a política fosse um fla-flu, a política não é um jogo de futebol, justamente isso é errado, porque as razões que nos devem levar a assumir uma ou outra posição são de natureza ética, não são de natureza de uma paixão de futebol. Né? Então essa comparação também entre política e futebol, ela tem um problema grave, porque as divergências políticas muitas vezes não são movidas simplesmente porque eu prefiro A, B ou C, mas por razões éticas. Eu não posso aceitar homofobia, não posso aceitar racismo, não posso aceitar um princípio, né, que coloque em questão qualquer tipo de solidariedade social, um princípio estruturante do Estado, por exemplo. Então, isso não posso aceitar. Quer dizer, aqui não se trata de uma diferença por paixão por A, B ou C, mas se trata de questões éticas profundas que se enraizam, né, no nosso caso, na própria concepção nossa da transcendência, do humano, etc. Temos mais uma pergunta, professor Paulo. Né? Diante aqui, nós selecionamos aqui duas, né, para cada expositor, mas a próxima pergunta é o seguinte: o que o meio acadêmico relacionado à Igreja Católica no Brasil pode fazer para reduzir o ambiente polarizadamente hostil e gerar caminhos de diálogo para políticas públicas de recuperação econômica justas que se enfoquem no pobre? Bom, na academia nós desenvolvemos fundamentalmente uma reflexão, né,
Uma reflexão que se quer baseada na razão, mas também ancorada em princípios éticos. Então, a academia deve buscar essa reflexão e assim oferecer caminhos técnicos para a superação das questões atuais. Agora, o outro aspecto da academia está na sua dimensão de interação com a sociedade e, dentro do princípio da opção pelos pobres, também se colocar a serviço dos movimentos populares, a serviço dos movimentos que buscam a transformação dessa nossa realidade econômico-social. Coisa que as universidades fazem também. Então, tanto na dimensão da reflexão técnica, da reflexão e técnica aí, no sentido mais amplo possível, inclui também as ciências humanas, as ciências sociais, né? Não só a ciência da natureza ou ciências biomédicas. E fazem também na medida em que apoiam, né, políticas e movimentos que lutam por políticas de transformação social nessa direção que a gente colocava aqui. Isso eu acho que tem sido feito, em maior ou menor grau, por todas as universidades, sejam universidades federais, estaduais, as universidades católicas, comunitárias, né? Então, eu acho que a academia tem cumprido esse princípio e muitas vezes é, inclusive, muito incompreendida por isso. Vem as acusações, né, de uma politização, e acusações, às vezes, medonhas até, falsas, né, da questão das fake news. Né? E a academia é o lugar da razão. Então, também é o lugar da crítica aos próprios movimentos de fake news. E dentro do anarcocapitalismo, que eu mencionava antes, por exemplo, parece existe uma defesa. Quer dizer, quando nós lemos os livros, né, escritos sobre a ética da liberdade, por exemplo, defende-se claramente a fake news como algo positivo. Eu tenho uma enorme dificuldade. Eu li esses livros, de fato, eu tenho uma enorme dificuldade porque não consigo não aceitar esse tipo de argumentação. Porque a ideia ali é o seguinte, não, para que eu tome as minhas decisões, eu tenho direito a qualquer tipo de informação, e aí a verdade da informação não está relacionada ao nosso conceito de verdade, mas está relacionada à sua utilidade, ao conceito utilitarista de verdade. Então, fake news é legítima enquanto ela pode ser útil para mim. Não, claramente isso é incompatível. E é incompatível com o pensamento desenvolvido na academia, que, né, se baseia na razão moderna. Bom, respondendo brevemente. Muito, professor Paulo. Agora nós temos perguntas ao professor Alair. Primeira pergunta, professor Alair. Como tem funcionado o movimento da economia de Francisco e Clara no Brasil? E quais são os objetivos a curto, médio e longo prazo? Bom, agradecer as falas anteriores, né? Eu acho que foram muito importantes aí essa reflexão. A economia de Francisco, né, ela tem sido principalmente organizada por um grupo, né, a Associação Brasileira, constituída, né, em nome da economia de Francisco, mas tem sido um movimento que ainda não é institucionalizado, né, com vários grupos sendo disseminados em diferentes ordens de diferentes naturezas, vinculados a universidades, vinculados a movimentos sociais. Eu acho que o mais importante de tudo isso tem sido como os princípios, valores e a ética social pregada, né, pelo Papa Francisco nesse processo, pelos pressupostos das encíclicas de Francisco, como isso tem sido enraizado na transformação de diversas organizações. Eu tenho visto organizações não governamentais que tinham diversas pautas assumindo a concepção da economia de Francisco e Clara como uma orientação direta para programas e ações e projetos que elas empreendem na captação de recursos, na construção de novas linhas de trabalho com a sociedade civil, né, organizada, com grupos em situação de vulnerabilidade.
mas a Associação, né, Brasileira pela Economia de Francisco, que tem organizado uma série de eventos, definiu princípios, é o grupo mais, hoje, né, mais organizado em torno dessa pauta, e que tem, né, diversos jovens que estão em diversas frentes. Tem jovens que estão vinculados ao movimento global, participando diretamente. O movimento global da economia de Francisco constituiu diferentes aldeias, né? Por exemplo, agricultura e justiça, negócios em transição, que reúnem pessoas jovens com diferentes inserções humanitárias, profissionais, né, que definiu temáticas para a organização do próprio movimento, né, do próprio processo aí da economia de Francisco, e cada um desses grupos, né, dessas aldeias, tem também se organizado com discussões temáticas e com projetos referenciais específicos para orientar a atuação dos jovens, para contribuir com a dinamização de todo o processo da economia de Francisco. Então, nós temos visto realmente diversos grupos surgindo em diferentes estados do Brasil, mas também ramificando, né, todo o país em torno de um grupo que tem uma liderança importante aí no movimento de construção da economia de Francisco aqui no Brasil. O objetivo, né, eu acho, principal é a transformação da economia e a constituição de uma sociedade que valorize os pobres e que mantenha uma interface direta de preservação da natureza com a construção de fato de um mundo melhor. Eu acho que esses valores, esses conceitos, como o da ecologia integral, têm de fato sido o grande vetor de mobilização de uma sociedade civil que também já estava, né, carente aí, e que eu acho que é também uma resistência a esse modelo econômico tradicional e a um Estado que tem contribuído para reforçar o neoliberalismo e o sistema que tem depreciado a humanidade e a própria natureza. Então, acho que o objetivo maior é dar eco à voz do Papa Francisco aqui no Brasil e nas interações com outras regiões e outros países também. Muito bom, professora Lair. A próxima pergunta. No nosso país, passamento de eleições. Esse seminário propõe educação e diálogo. Esse diálogo deveria acontecer em todos os níveis do campo político ao campo religioso. Não se investir na educação como fizeram outros países. O melhor caminho para se conseguir otimizar a radical polarização de lados marcadamente excludentes atualmente presente no Brasil e formar melhor a consciência dos eleitores quanto às básicas de direito legislativo, executivo e a tolerância? Aline, falhou aqui, é só esse último finalzinho, a pergunta direta. Assim, não seria educação como fizeram outros países, o melhor caminho para conseguir otimizar a radical polarização de lados marcadamente excludentes, atualmente presente no Brasil, e formar melhor a consciência dos eleitores quanto às regras básicas de direito legislativo e executivo e a tolerância? Sem dúvida, eu acho que a educação é um caminho fundamental e é um grande objeto de disputa também de diferentes grupos, exatamente porque a educação transforma. E é essa transformação que está em disputa, para que lado nós conduzimos a sociedade. Não é à toa que o próprio Papa Francisco definiu essa como um dos grandes eixos de mobilização internacional também, organizando uma grande conferência global pela educação transformadora e, sem dúvida, reconhecendo que a educação é fundamental também para a política, porque é uma educação que contribui para superar a condição de alienação, uma educação que contribui, partindo dos problemas sociais, para a reflexão sobre a própria sociedade, uma educação que dá visibilidade às desigualdades, que forma cidadãos para a transformação do lugar, do território em que eles vivem, que
que contribui para dar voz aos grupos excluídos, é uma educação que tem, de fato, um grande papel transformador, né? E no ano do centenário de Paulo Freire, não tem como a gente não pensar como a educação é, sem dúvida, um caminho para a transformação política. E no centro da política também partidária do próprio sistema político brasileiro, há diferentes projetos para a educação, né? E como diria Darcy Ribeiro, a crise que a gente vive não é uma crise, é um projeto. Então, o sistema educacional brasileiro ele é movido por uma série de intencionalidades que depreciam as escolas, que definem uma escola sem partido, ideologias que querem governar de fato o processo de formação humana e a construção de pessoas mais críticas e que consigam de fato reverter esse ciclo de degradação da humanidade e de desequilíbrio ecológico que a gente vive. Sem dúvida, a educação é sim um caminho para nós mudarmos a sociedade em que a gente vive e faz parte da transformação política que as lideranças precisam incluir nas agendas, sem dúvida. Sobre esse ponto, né, eu acho muito boa a colocação feita, né? Mas lembrando o ódio à educação que alguns setores têm no país. Né? Muito ódio à educação, ódio a Paulo Freire, né? Ódio às escolas, ódio às universidades, procuram de todo modo destruir, né? Tirando recursos financeiros hoje, o ataque recente ao próprio Enem, desmonte do Enem, desmonte do acesso à universidade, as camadas populares, né? Então é um verdadeiro projeto, né, de destruição da educação, e a educação que se dá também não só na universidade, na escola e tal, mas a educação popular, todos esses movimentos, e nada mais ideológico do que o projeto da educação sem ideologia. Isso é altamente ideológico. É tremendo, né? Quer dizer, sobre o aparente combate, né, à modernização do ensino, que se pretende é uma verdadeira utilização do ensino. Por isso é que eu insisto que esse tema da polarização tem que ser visto com certo cuidado, porque muitas vezes é um discurso instrumental para justamente reforçar, né, um projeto de dominação e de manutenção de uma estrutura social, de uma estrutura econômica que aprofunda a desigualdade, que mata, que destrói, como o Papa, que exclui, mata e destrói a natureza. Muito obrigada, professor Paulo, professora Laís. Agora o nosso tempo já está, né? Nós já estamos no limite aqui. Agora eu passo a palavra ao padre Frederico Martins. Quero agradecer a essa conversa tão aprazível e de tanta reflexão útil para todos nós dentro do contexto do nosso seminário de política. A fala do professor Paulo encerrando, falando exatamente do cuidado com esse discurso de polarização foi muito importante. O nosso objetivo aqui é exatamente abrir fronteiras para um diálogo segundo o espírito da fraternidade e não só da doutrina social da Igreja. E é nesse sentido que eu quero aqui também explicar a ausência de 3 dos membros que participariam hoje, 2 por motivos técnicos de internet. A Ada Ferreira, que faria a abertura, ela foi presidente nacional da Sociedade São Vicente de Paulo, é membro da academia e não pôde comparecer, por causa de um problema técnico. E o deputado federal Francisco Júnior, do estado de Goiás, que também já tinha confirmado presença, estava tudo certo, ele também teve um problema técnico numa cidade em que ele se encontrava e não pôde comparecer. Nós esperamos que ele entre em algum outro dia do nosso seminário até o final de novembro. E o nosso estimado cardeal Sérgio da Rocha, como já avisou Dom Darcy ao início, que se encontra ainda em tratamento de saúde. Ele teve uma melhora, depois teve uma outra dificuldade, mas
parece que está caminhando para uma liberação rápida. Daqui a pouco fez um artigo muito interessante sobre exatamente a questão ecológica, por isso ele foi convidado para participar. E assim eu quero agradecer muito ao professor Alaí Ferreira de Freitas, da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, mas que está fazendo seu pós-doutoramento lá em Portugal, na famosa e belíssima Universidade de Coimbra, que com muito esforço se manteve aqui conosco até esse momento. Lá em Portugal já está bem mais tarde, a noite já está bem mais avançada, e ele esteve aqui conosco com uma reflexão muito oportuna, tanto sobre economia, mas, sobretudo, sobre os temas verdes tão presentes aí na doutrina social da Igreja, e agora também ele que é membro da Economia de Francisco e Clara no Brasil. Muito obrigado, professora Alaí, pelo seu esforço e pela sua contribuição importantíssima nesta noite. Meu agradecimento ao professor Paulo Fernandes, da PUC Rio de Janeiro, que traz aí todo um arcabouço de doutrina social da Igreja, mas de teologia também, e todo o seu conhecimento tão amplo, tão vasto, com vários espectros, e que isso só enriquece a nossa reflexão. Queremos contar com o senhor, professor Paulo, em outros eventos da academia, pela sua experiência também no âmbito da teologia. Muito obrigado, foi muito bom, como também queremos contar com a colaboração do professor Alaí em outros momentos da nossa academia. E o nosso estimado Eduardo Almeida, experto em economia, ele esteve no Banco de Desenvolvimento Interamericano, no Haiti, no Paraguai, no final em Honduras, e agora está de volta ao Brasil, por sempre colaborar conosco, ele que é membro, inclusive, do Comitê Acadêmico da Academia de Líderes Católicos da América Latina. Obrigado à professora Aline, que esteve aqui conosco, e a todos aqueles que participaram. Infelizmente, não é possível fazer todas as perguntas, e assim nós encerramos os trabalhos dessa noite, contando com a sua presença no dia 23. O próximo encontro será em uma terça-feira, no mesmo horário, às 19h30, no dia 23, com a presença da ministra Carmen Lúcia, do Supremo, que vai falar para nós um argumento muito importante, que é fake news e liberdade de expressão. Então não deixe de participar conosco, estará também o deputado Cleito de Oliveira, uma professora da Faculdade Arquidiocesana de Curvelo, de Minas Gerais, Leana Mello, e outros estarão também conosco nesta próxima reflexão, no dia 23. Assim sendo, vamos declarar encerrados os trabalhos dessa noite, e gratidão a todos aqueles que participaram também pelo canal do YouTube. Nos vemos no 4º encontro do primeiro Seminário Nacional de Política na Liderança Cristã, na próxima terça-feira, dia 23. E uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Prazer grande.